Olá! Neste vídeo você verá dois exemplos de como construir a série de Fourier para funções reais de uma variável com domínio arbitrário. Vamos então ao nosso primeiro exemplo. Vamos construir a série de Fourier desta função f de x igual a menos x, definida no intervalo de menos 3 a 1. Em primeiro lugar, identifique os limites do intervalo. Com isto, você pode determinar a amplitude L do intervalo e o seu ponto médio, x bar. Você vai precisar desses dados para montar a série e calcular os coeficientes. Vai precisar do fator 2 sobre L e do argumento, do cosseno e do seno, 2κ sobre L vezes x menos x bar. Você vai precisar desses dados para montar a série e calcular os seus coeficientes. Eu costumo escrever desde o início a forma geral da série, que é esta aqui. Nesse exemplo, então, ela vai assumir esta forma. Você pode, então, calcular os coeficientes da série e, então, retornar a ela com os valores dos coeficientes já calculados. Podemos começar calculando o A0. Esta é a expressão geral dele, como já vimos anteriormente. Inserindo nela o fator 2 sobre L, os limites de integração e a função em questão, obtemos esta integral. Calculando a primitiva, e então substituindo os limites de integração, obtemos este valor para o A0. Vamos então ao cálculo do AK. Vou manter na tela as informações sobre a função, o limite de integração, etc. A forma geral para o AK é esta daqui. Para este exemplo específico, temos, portanto, esta integral para calcular. Você pode fazer essa integral por partes. Escolhendo α como x e dβ como restante, calculamos dα e β. Qual seria, então, a forma do AK? Temos o fator meio, multiplicando todo o resto. Esta parcela daqui corresponde à parcela α-β, elevada de x igual a menos 3 até x igual a 1. E esta outra parcela corresponde a menos a integral β de α. Obtemos, então, esta expressão. Bom, os senos de κπ e menos κπ são nulos. Além disso, o cosseno é uma função par. Logo, o cosseno de menos κπ é a mesma coisa que cosseno de κπ. Consequentemente, esta integral, portanto, o coeficiente AK, é nulo. Passamos então ao cálculo do BK, que tem esta expressão geral. Para este exemplo, temos BK correspondendo então a esta integral. Vamos calcular então esta integral por partes. Definindo α como menos x e dβ como restante, em seguida você obtém o dα e β. BK então terá este fator menos o meio, multiplicando o termo α-β, elevado de x igual a menos 3 a x igual a 1, e o termo menos β de α, da integral por partes, também elevado de x igual a menos 3 a x igual a 1. Obtemos assim esta expressão. O cosseno é uma função par, logo cosseno de menos κπ e cosseno κπ são a mesma coisa. Com isso, os termos em cosseno κπ se agrupam em um só e temos também os termos no seno. Porém, cosseno de κπ equivale a menos 1 elevado a k. E seno de κπ ou seno de menos κπ, tanto faz, são nulos. Portanto, BK pode ser escrito deste modo. Calculamos então os coeficientes A0, AK e BK. Podemos agora voltar à forma da série de Fourier e substituir nela as expressões dos coeficientes. O primeiro termo, o termo constante, é A0 sobre 2. Os termos em AK na somatória são todos nulos, então não é necessário escrevê-los. Os termos em BK na somatória têm um fator comum, 4 sobre π, que não depende do índice de soma K. Então, este fator comum ele pode ser colocado em evidência, ou seja, escrito fora da somatória. Obtemos, então, esta expressão para a série de fx, válida para x no intervalo de menos 3 a 1. Vamos, então, ao nosso segundo exemplo.
Neste exemplo, temos uma função gx contínua por partes, definida desta forma. No trecho em que x vai de 0 até π, gx equivale a x. Para x no intervalo de π a 2π, gx equivale à constante π. O intervalo de definição da função, então, corresponde ao intervalo de 0 até 2π. Em seguida, você pode determinar a amplitude L e o ponto médio x barra do intervalo, e assim calcular estes fatores aqui, 2 sobre L, e o argumento dos senos e cossenos, como já mostramos anteriormente. 2kπ sobre L vezes x menos x barra. Escreva a série de Fourier na forma geral. Isso vai ajudar você a fixar esta forma em sua memória, inclusive. E em seguida, particularize a expressão para o caso específico que temos agora. Neste caso, então, temos uma série de Fourier com esta forma. Voltaremos a ela após calcularmos os coeficientes A0, AK e BK. Mantendo os dados relevantes aí na tela, vamos ao cálculo do A0, dado por esta expressão daí. Isto corresponde, então, a esta integral em termos da função gx. Mas o g de x é uma função contínua por partes, ela assume formas diferentes ao longo do seu domínio. No trecho de 0 até π, ela equivale a x, então a integral definida terá uma parcela relativa a este trecho, de 0 a π, com o gx substituído ali por x no integrando, desta integral. Temos também uma outra parcela relativa ao trecho de π a 2π, em que g de x equivale à constante π. Vamos agora calcular estas integrais. Obtemos como resultado este valor para o coeficiente A0. Vamos prosseguir com o cálculo do AK, que corresponde a esta integral em termos de gx. Novamente, considere a mudança de forma do gx no trecho de 0 a π, em que g de x equivale a x, e no trecho de π até 2π, em que g de x equivale a π. Vamos rotular esta segunda integral como I1. Ela é a integral mais simples, vamos fazer ela primeiro. E esta primeira integral aqui como I2. E calcular cada uma delas a seguir. Calculando esta integral, então, de um cosseno no intervalo de π até 2π, a primitiva é esta função seno, com o fator 1 sobre k aqui na frente. Obtemos assim essa diferença entre senos, mas ambas as parcelas são nulas, logo essa integral também é nula. Passando a segunda integral, esta aqui no intervalo de 0 até π, ela pode ser calculada via integração por partes. Definindo α como x e dβ como o resto, temos aí, então, o dα e o β. A primeira parcela da integração por partes corresponde a α, β, então, é esta expressão, sendo levada também, naturalmente, de x igual a 0 a x igual a π. A segunda parcela, correspondendo aqui ao menos β de α, corresponde a esta expressão, a esta integral. O primeiro termo, novamente, equivale a uma diferença de senos, mas ambos são nulos. E o segundo termo vai trazer cossenos. Mas cosseno de menos kπ, como o cosseno é uma função par, equivale a cosseno de kπ, que por sua vez equivale a menos 1 elevado a k, como já vimos anteriormente. E o cosseno de 0 vale 1. Temos então esta expressão para a integral I2. Voltando ao coeficiente AK, calculamos então I1 e I2, obtendo estes resultados. Com isto, AK assume esta forma. Passamos então ao cálculo do BK, novamente mantendo na tela os dados relevantes. A expressão geral do BK é esta daí, que no caso particular presente pode ser escrita deste modo, em termos do Gx. Novamente, considerando a mudança da forma do Gx ao longo do domínio, esta integral pode ser escrita assim, em duas parcelas. Uma para o trecho de 0 a π, outra para o trecho de π até 2π. Vou chamar esta segunda integral de I3
e esta outra de I4. A integral I3 envolve este seno e nos traz este cosseno com o fator menos 1 sobre k. Após substituirmos os limites de integração, obtemos esta diferença de cossenos. Mas, novamente, cosseno de κ equivale a menos 1 elevado a k, e cosseno de zero vale 1. Então, esta integral corresponde a esta expressão. Esta integral, por sua vez, pode ser feita por partes. Defina α como x, dβ como restante, terá então dα e β desta forma. O primeiro termo da integral por partes, da forma α vezes β, corresponde a esta expressão. E o segundo termo, correspondendo a menos β dα, equivale a esta integral. Isso resulta nesta expressão que, após simplificações, gera este resultado para I4. Retornando então à expressão do BK, agora com os valores de 3 e 4 já determinados, você obtém esta expressão para o BK. Simplificando-a, alguns termos se cancelam e você obtém esta expressão para o BK. Você pode agora finalmente montar a série com as informações que temos sobre todos os coeficientes. Obtemos esta expressão para a série do Gx, válida no intervalo de 0 a 2π. Em outro vídeo, discutiremos com mais detalhes sobre o intervalo de validade da série de Fourier e sobre a periodicidade da série, e também a sua relação com a função sendo representada. Até lá!